Ontem, inclusive, o presidente Lula, ele fez uma declaração e repetiu que essa decisão de alimentar as alíquotas do tributo não representa um aumento de imposto, e sim um ajuste tributário no país. E o presidente também acabou defendendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao criticar o que ele chamou de rebelião. Ele falou, na verdade, que o que está acontecendo no país é uma rebelião dos ricos. Vamos ouvir. E quando a gente coloca que as pessoas que ganham mais de 1 milhão têm que pagar um pouquinho mais, há uma rebelião. Ou seja, nós estamos querendo que 140 mil pessoas paguem uma parcelinha a mais para beneficiar 10 milhões de pessoas. Não sei se você ganha mais de 1 milhão. Gente, é tão pouco. Olha, fazer tudo isso sem precisar dar um tiro, sem precisar matar ninguém, sem precisar prender ninguém, sem precisar fazer greve geral. Nada, fazer isso acordando, sentando numa mesa e conversando. Vamos tentar estabelecer que um dia esse país vai ter uma política fiscal justa. É difícil, é muito difícil. Vamos lá. É uma boa saída, Josias, a esquerda ir por esse caminho? Quer dizer, ressaltar que o que se trata neste momento no nosso país é uma luta entre os pobres e ricos. Quando o Lula diz que o que está acontecendo neste momento é uma rebelião dos milionários, é isso que está acontecendo no nosso país? Não, os milionários no Brasil, eles estão por cima desde a chegada das caravelas, né, Fabiola? Então, isso não é uma novidade. Os ricos têm privilégios no Brasil desde a chegada de Pedro Álvares Cabral. Então, não há novidade nisso. O que há, de novo, é o fato de que o Lula desistiu de governar para começar, para abrir, para inaugurar a campanha. Então, ele está com um bom slogan de campanha. Mal comparando, Fabiola, esses videozinhos que têm saído, eles fazem lembrar um vídeo que o PT lançou contra a Marina Silva, quando a Marina Silva era candidata à presidência da República pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que hoje está aí, é o partido do Alckmin hoje, né? A Marina, ela quase chegou ao segundo turno numa disputa contra a Dilma Rousseff pelo PT e o Aécio Neves pelo PSDB. O PT moeu a Marina Silva naquela campanha, uma pancadaria impressionante. A Marina, ou a campanha da Marina, defendia na ocasião a independência do Banco Central. E aí, uma das auxiliares da campanha da Marina, a educadora Neca Setúbal, defendeu a independência do Banco Central. E a Neca Setúbal é herdeira da família que controla o Banco Itaú. Então, o PT enxergou nessa conjugação, defesa da independência do Banco Central, feita por uma herdeira do Banco Itaú, a perspectiva de destruir a Marina Silva. Aí fizeram um videozinho que mostrava um prato de comida, e a comida ia sumindo à medida que defendiam, que a campanha da Marina defendia a independência do Banco Central, como se a Marina fosse a grande defensora dos banqueiros naquela ocasião. E na época, isso foi levado como um fator que tirou a Marina do segundo turno. Agora o Lula está recorrendo a esse mesmo tipo de artifício. Então está o Partido dos Trabalhadores, o PT, fabricando aí videozinhos para dar a impressão de que o partido é defensor dos pobres e o Congresso está do lado dos ricos. A oposição também lançou nas redes sociais o seu videozinho, também feito com inteligência artificial, que mostra o brasileiro pobre ali carregando, puxando uma carroça com vários fardos representando os impostos no Brasil, como a insinuar que o governo estava sufocando a sociedade com impostos. Então, nós estamos já diante de um cenário eleitoral. E o Lula aceitou a provocação da oposição. Essa oposição, que está alojada no bolsonarismo e no centrão, está antecipando a campanha. Está prejudicando o governo no Congresso para deixar o governo tonto
e preparar as armas que serão utilizadas na campanha de 2026. O Lula entrou na campanha, é preciso agora que ele fez uma guinada à esquerda. Ele, vendo que o Centrão está dinamitando o seu governo, ele fez essa opção, fez uma guinada à esquerda. Curiosamente, o marqueteiro que cuidou dessa campanha do PT quando a Marina Silva foi dinamitada é o mesmo que estava aí dias atrás, o João Santana, estava dias atrás na imprensa aconselhando o Lula a fazer esse movimento, que a única forma de salvar a popularidade, dizia o João Santana nessa entrevista, era o Lula fazer uma guinada à esquerda. Ele está fazendo. É preciso ver o que será do Lula na campanha de 2026 sem a simpatia do centro. Se ele perde a simpatia do centro, essa pequena diferença que o elegeu em 2022 pode se dissipar, não é? E é preciso ver, por outro lado, Fabíola, como ele vai fazer para governar no 1 ano e meio que ainda tem de mandato. Então ele fez um movimento, fez uma opção. Ganhou um slogan de campanha, ganhou um mote de campanha, mas isso não facilita a governabilidade, como ele faz supor. Entrou na briga de campanha. Então, como arrumou um mote, está se comportando como candidato. Agora, a presidência dele se complicou, porque o Congresso está em chamas e ele está chamando o Centrão para a briga. O próximo passo, se o Brasil ainda for um país lógico, é o Centrão abandonar o governo e retirar os seus representantes na esplanada dos ministérios. Toda vez que você fala se o Brasil for um país lógico, eu já fico toda desesperada, porque isso daí eu já descartei. Aí não dá, entendeu? Se o Brasil for um país lógico, aí a gente já sabe o que é que vem, né, Josias? Aí difícil. Ó, eu queria entender um pouco mais sobre essa questão que o PT está colocando nas redes sociais. E chama atenção esse vídeo. É um vídeo muito forte, esse vídeo que eles querem colocar, dessa luta entre os pobres e os ricos. Será que isso vai dar resultado? Quer dizer, será que isso vai dar voto? Será que esse discurso ainda cola na população? Bom, aí somado a esses vídeos de inteligência artificial, tem o discurso também de parlamentares como o próprio Guilherme Boulos. Para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo, mas continua falando sobre isso com o Ronilson aqui no nosso YouTube. Queria colocar um trechinho do Guilherme Boulos, que ele também colocou isso, falou, olha, eu quero explicar para vocês o que está acontecendo no Congresso Brasileiro. Vamos ouvir. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu ontem lá no Congresso Nacional com a questão do IOF. Acho que todo mundo acompanhou a derrubada do decreto do Lula sobre o aumento do IOF. Vamos lá, vamos pegar a história, tá? Já há meses tinha uma pressão da Faria Lima, do mercado e do Congresso Nacional para o governo cortar gastos. Eles queriam que o governo cortasse no SUS, na educação, no BPC, no salário mínimo, desvinculasse... A gente está com um trechinho da fala, mas o vídeo completo, para quem quiser, vai lá. Esse vídeo da semana passada foi o início aí desse discurso. Você acha que é um caminho, Ronilson, essa luta entre pobres e ricos? O problema é isso, quer dizer, uma rebelião dos ricos contra os pobres. Você acha que isso cola no eleitor? Olha, pegando um gancho aí na fala do Josias, né, no começo, com relação aos privilégios que os mais ricos sempre tiveram no Brasil. Acho que é dispensável dizer, a gente tem uma história farta aí para poder mostrar isso. Esse discurso agora, eu acho que o Lula teve tempo para talvez enfatizar esse jogo de interesse, onde não é preciso muito esforço para poder entender e explicar no Brasil que os interesses nunca são pautados pelos mais pobres, né? Os interesses no país são pautados e decididos pelos mais ricos, por aqueles que têm poder de decisão. Então, talvez houve um tempo em que o governo teve mais chances de fazer esse debate, de trazer essa luz, de minimamente iniciar esse debate e mostrar essa relação. Eu acho difícil que isso aconteça agora, acho difícil desse discurso colar, não porque ele não faça sentido, ao contrário, ele faz todo sentido. O que acontece é que a grande maioria da população, sobretudo os mais pobres, ele vê isso como dizer o óbvio, entendeu? Você não precisa fazer um comercial
para dizer para as pessoas, para os trabalhadores, para as pessoas da periferia, que acordam cedo, que pegam ônibus apertado, que pagam caro na compra que faz, que não tem condições de fazer uma viagem, que está lutando para conseguir colocar filhos e filhas numa escola com uma educação de qualidade, que pena para poder conseguir um atendimento médico, apesar do SUS ser um sucesso internacional, que tem dificuldade de acesso à justiça, tudo é muito penoso, né? Você não precisa de comercial para poder falar isso, as pessoas sabem disso. Então, um comercial como esse, ele é meio que chover no molhado. Eu acho que isso volta muito pouco em termos de engajamento. Eu não acredito que o PT espere que esse comercial vai fazer as pessoas se revoltarem e ir para a rua com uma manifestação de 200 mil pessoas pedindo o Congresso para mudar de postura. Não vai acontecer, porque as pessoas sabem. Tá, tudo bem, esse comercial é muito lindo, eu vivo isso todo dia, o que eu faço? Não é a população que tem que dar a resposta para o que tem que ser feito. É o contrário, né? É o governo, é o Congresso que tem que dar a resposta de reverter esse quadro. Então, eu acho que ele tem pouco engajamento, ele vai ficar ali numa disputa ideológica entre governo e Congresso e não resolve efetivamente, porque a gente sabe onde estão os gargalos de desigualdade e de disputa de interesses no país.